Portelados, ele mandou salve Gal. Se o Prime Gaules fosse contemporâneo, ele teria bala para estar no Major. Cara, eu vou falar pra você, eu pensei isso, eu falei assim, caramba, velho, será que teria, será que não teria? Aí eu falei, pô, às vezes a galera de hoje em dia não lembra do passado, velho, né? E aí, ó, se a gente for olhar aqui, ó, temos este bonito rapaz aqui, Gaules, né? Gaules, que aí agora ele tem resultado como, né, ó, como jogador, como treinador, olha aí, como treinador e como talento. Ó, como jogador, se a gente filtrar a lista estendida como jogador, aí a gente filtra o tier, que é o S, né? E aí, então, o que vocês podem ver, rapaziada, ó? E vamos filtrar a data, ó, de 2001, mais ou menos ali quando eu comecei a disputar os campeonatos, né? Pelo tier, aí, ó, de 2001 até mais ou menos 2007, que esse M Global foi o último campeonato que eu joguei. Rapaziada, nessa época, a gente ia pra Europa de caravela, tá ligado? A gente treinava no Brasil. A gente jogava Counter-Strike com uma pedra e uma caverna, não tinha nem computador, tá ligado? Mouse de bolinha, não tinha nada. Monitor, monitor 200 Hz. Era o CS pré-arcaico, né? Pouquíssima estrutura enfrentando os colonizadores, né? Gente de tudo que é lugar, Estados Unidos, Europa. O primeiro campeonato que eu fui, que foi o World Cyber Games 2001, foi o primeiro campeonato mundial que eu fui participar, rapaziada. Não é essa brincadeira que tem hoje, tá ligado? Que tem essa brincadeira que tem hoje aí, né? Era campeonato aqui, ó, com times do mundo inteiro, né? Olha aí, ó. Olha a fase de grupo, ó. Olha a fase de grupo. Grupos extensos. Grupo A, grupo B, grupo C. A gente passou em primeiro do grupo, né? Tinha mais grupo aí rolando, né? Se pá. E a gente ficou em 7º/8º do mundo. Então, isso aqui não é, será que ele teria pra trocar? Isso aqui é playoff de Major, pô. Isso aqui na primeira aparição. A gente mal sabia o que tava por vir. E aí, ano após anos, tá aí, o segundo, cara, essa CPL, quando a gente chegou, a CPL, pra quem não entende, a CPL é como se fosse o Major da nossa época dos padeiros e dos leiteiros. Tinha 2 por ano que nem o Major, CPL Winter e CPL Summer. Nós não tinha dinheiro pra ir nas duas, porque era um campeonato que muitas vezes você se inscrevia e tudo mais, e tinha os melhores times do mundo, muitos e muitos times, e tinha os qualificatórios também. Você se inscrevia no Qualify e você tinha que pagar para se inscrever, jogar os qualificatórios e se qualificar que nem o Major. Aqui, ó, se você for ver, ó, 2003, 2004, 2005, que foi o auge ali, né, do que tava rolando as paradas, cara, era tudo isso. A gente batia ali, ó, nono a 12º, top 8, nono a 12º, top 8, é playoff, velho. A gente jogava, aí, ó, 2005, CPL Inter 2005, 5º lugar do mundo. Pô, isso aqui não é brincadeira não, pô. Isso aqui não é brincadeira. Vocês acham que o pai não trocava tiro? Olha quem era o SK, tá ligado? Spawn, Fisker, Al, blá, blá, blá. Era só os caras, mano. Ah, pô, Gal, cadê os outros times brasileiros? MIBR, eu fiquei sabendo que o MIBR era bom nessa época. 17º a 24º, a pegada era mais forte, meu. Não é, pô, era leiteiro? Pá, não, a pegada era fortíssima, velho. Tu mamava aqui. Então, esse lance que às vezes você... Não, top 8 dos padeiros. Pois é. Ah, mas a line do MIBR devia ser só leiteiro. Olha aí, ó. Eduzinho, Pava, Kogu, Coraça e Jorginho. Nossa, o Jorginho aqui foi... A culpa é do Jorginho. Agora... Ai, que crime, hein? Que crime, MIBR. Tá explicado. Mas aí, ó, por exemplo, CPL Winter 2005 é quinto, sexto, tá vendo, ó, sexto. Aí, ó, pá, 2006, ó, o negócio, o bicho tava pegando. Aí, ó, quem ganhou? Mano, o Complex, esse Complex aqui, ó, do Frode. Esse timaço, viu, velho? Timaço, timaço. Aí tinha um time alemão, cara, do chefe Koch. Mano, olha o Fnatic, Forest na área, né? DSN, esse time era embaçado. 4Kings de Mangiacapra, Mouse Sports, né? Que tinha uma galera. Element, quem sabe do que eu tô falando. E G3X, né? Então a gente tava aqui, ó. Mano, esse time aqui a gente montou
né? Esse G3X era que tinha o Tom e o BTT. E o Tom e o BTT era eu, Alit, Lance, Tom e BTT. Aí o Tom e o BTT não tinha visto para os Estados Unidos, a gente chamou o Eduzinho e o Pava para completar pra gente, velho. E aí foi muito louco, cara, isso aqui, ó, foi mais quase final de carreira, 2006. A gente foi rival do Eduzinho e do Pava a vida inteira. G3X e MIBR era, porra, né? Era briga de sangue. Aí, esse daqui foi uma das maiores realizações, velho, que eu tive, porque a gente foi, aí a gente chamou o Eduzinho e o Pava, que eram os nossos rivais, a gente jogou esse campeonato na raça, na raça. Olha a tabela do campeonato, tá ligado? Olha as tabelas do campeonato. Inclusive, a gente ganhou do Team 3D. Eu não sei se vocês lembram, não é da época de vocês, mas o Team 3D, ó, Method, Rambo, Vulcano, Jaguar, isso aqui era lenda, isso aqui era lenda, velho, lenda. A gente enfrentou esses caras, meteu 16-10, foi chegando, aí a gente perdeu pro Call nas semifinais, né? E depois tinha a Lauer lá, que a gente ganhou do Fnatic. Lembra aquele Fnatic que a gente falou de Forest? A gente com um time completando ganhou desses caras aqui, ó, que é tudo lenda. Hoje em dia esses caras é tudo lenda. Ganhamos dos caras, perdemos dos caras, ganhamos dos caras. Por quê? Ué, ganhamos ou perdemos? Ou perdemos? Por como a gente ganhou e perdemos? Ué, tá errado ou perdemos? Se perdemos pra esses caras é free. Ué, não, mas se a gente perdeu, como é que a gente tava aqui? Porra, que bagulho de leiteira é esse? Agora ficou uma situação esquisita, pô. Fnatic terminou em que lugar? Perdemos, se pá. Mas como ganhamos e perdemos? Eu ganhei, ou eu perdi? Não, vai pro mapa trem. Eu ganhei ou eu perdi? Entra, fomos roubados, rapaziada. De novo, de novo. Como é que eu entro nisso aqui, eu ganho e eu sumo do campo? Eu não sei o que aconteceu. Isso aqui, mano. Tá vendo? Essa época não tinha máquina fotográfica, não tinha repórter, não tinha jornalista. A nossa história foi corrompida, rapaziada. Mas tá aqui. O importante é que tá aqui. Terminamos na sexta colocação. A gente não sabe nem como perdeu. Terminou esse campeonato. O Eduzinho Pava chegou e falou: Gal, a gente foi rival de vocês a nossa vida inteira. O G3X nunca tinha estrutura. Não tinha muito bootcamp, não tinha treino na Inferno Online, que a gente não ia treinar na Europa, não tinha, às vezes, nem salário nessa época aqui. E a gente pensava, caralho, como que a gente perde pra esses caras? E hoje, nesse torneio, a gente descobriu. Vocês têm sangue no olho pra porra. E foi uma das coisas mais foda que eu ouvi de um adversário. E eu virei e falei, vocês também têm. Foi muito da hora, velho, saca? E a gente aqui com muito sangue nos olhos, a gente enfrentou o mundo. Não é fique, pô. Não é fique, pô. Juro pra vocês, não tem por que tá falando. Não tem por que tá falando. Foi um olhar sincero de respeito entre rivais que rivalizaram durante anos e depois, quando se juntaram, pegaram na raça um top 6, tá ligado? Pô, um top 6 no campeonato mais foda do planeta. Tá ruim? Tá ruim? Não é? Ai, Gal, você acha que você jogaria um Major hoje? Que pergunta é essa, pô? Mas beleza, seguimos. Uma boa pergunta, diga-se de passagem. Aí você fala, pô, Gal, qual é o campeonato, então, que você se aposentou? O campeonato é esse aqui, ó. IEM Global Challenge, que é um campeonato Tier S em Los Angeles. Aí você fala, pô, Gal, o que, que aconteceu aqui? Você virou MIBR. Gal, Lance, Beat, Tom e Fênix. Vocês terminaram em quarto lugar do mundo, num campeonato que tinha Fnatic, SK e companhia. SK de Spawn, Roban, Alan, Tentpole e Whale. Isso aqui era lendário, tá? Isso aqui era... Pô, isso aqui é... Não precisa, eu tenho que ficar explicando, não tenho. A gente foi lá, grupo C, classificamos em primeiro. 2 jogos, 2 vitórias. Mata-mata, Winner e Lauer. SK e MIBR o primeiro jogo, toma. Aqui não tá errado, né? MIBR 16, porque choras Spawn 14. Aí depois, numa prorrogação, a gente perdeu pro Rocate de Lurpes. Esse time Rocate, os finlandeses, né? Bom time. E aí a gente foi pra Lauer, e na Lauer a gente ganhou dos
do Estro da Coreia e enfrentamos novamente o SK e mamamos. Duro, né? Aí você fala, pô, Gal, NT, quarto do mundo, está bom, está ótimo. Você vai se aposentar? Neste momento é que eu te falo, velho. O Paulo Veloso, que é o dono do MIBR, e que ele tinha me chamado, porque a gente não tinha mais patrocínio no G3X, para virar MIBR, eu cheguei pra galera do G3X na época e falei, galera, temos uma reunião. Beleza, beleza. Aí ele virou e falou assim, ó, eu na reunião do G3X falei, galera, não tem como continuar como G3X, acabou o milho e acabou a pipoca. Temos uma proposta do MIBR. Vocês querem continuar? Alguns jogadores falaram, queremos. Outros falaram, Gal, se for para jogar pela tag do nosso rival, eu prefiro me aposentar. E o Crash se aposentou. Alguns continuaram. Jogamos esse campeonato em 2007. Campeonato em outubro de 2007. Ficamos em quarto lugar. Aí o Paulo Veloso virou e falou, Gal, eu te dou a chave do MIBR. Porque foi o que eu falei. Eu falei, eu só aceito ir pro projeto se eu poder ter a chave e falar quem joga e quem não joga. Aí ele virou e falou, tá na sua mão. Só que aí, neste momento, ele vira e fala, Gal, precisamos acolher alguns jogadores que não estão jogando. O que pode ser feito? E aí a minha matemática foi, eu não tenho coragem de quicar a galera, mas eu aceito ser treinador e aí os caras jogam. E em dezembro desse mesmo ano, 2007, foi quando eu conquistei o primeiro Mundial como treinador e o time do MIBR foi esse daqui. E se você procurar, eu sou o primeiro campeão mundial treinador com Fênix, BTT, Tom, Beat e Chuck. Então, velho, às vezes, rapaziada, a história é a história, tá ligado? A história é a história. Foi só eu sair do time? Talvez, não é isso? É isso? Foi só eu sair do time? Talvez, né? Mas, às vezes, a história é a história. É uma fic boa, mas é uma fic que tá aí, né? Uma das melhores fics, velho. Então, inclusive, na final desse campeonato, vencendo do SK, velho. Vencendo dos nossos rivais lá, Spawn, Tentpole, Whale, Allen e Roban. Cara, pra vocês terem noção que a DreamHack do 1.6, isso aqui, ó, DreamHack, tinha CPL e tinha DreamHack. A DreamHack, você tinha os times convidados, você tinha os times que iam pra Bioc, que a galera levava o seu próprio PC e passava por uma peneira gigante, e você tinha todos os melhores times da Europa. Todos os melhores times da Europa jogavam. A CPL, que era nos Estados Unidos, toda Winter e Summer, verão e inverno, você não conseguia levar todos os times da Europa para jogar. Então, iam os melhores, né? Que nem o Major, iam os melhores. Nesse campeonato aqui, que acontecia tradicionalmente na Suécia, 2 vezes por ano, que também tinha Winter e essa foi o Winter e Summer, um time, esse campeonato existiu durante, porra, todos os anos, 10 anos, né? De CS 1.6. Esse time aqui foi o único time da história desse campeonato 1.6 não europeu a vencer esse campeonato. Você não teve time da Ásia vencendo esse campeonato, você não teve time da África vencendo esse campeonato, você não teve time dos Estados Unidos. Todos os times dos Estados Unidos que tentaram vencer esse campeonato não venceram. O único time não europeu da história desse campeonato DreamHack a vencer esse campeonato foi a gente. Então, velho, é uma loucura, velho. É uma loucura. Isso daqui foi uma loucura, velho, né? Isso daqui foi uma loucura. Eu tenho, em algum momento eu vou pegar, eu tenho os diários, eu escrevi um diário desse campeonato. Eu escrevi todo dia, eu escrevi um diário e postava. Eu vou achar esse diário aí em alguma das pastas e aí a gente lê junto o diário, né? Dito isso, eu acho que se eu estivesse jogando hoje em dia, com a habilidade que eu já tive um dia, eu conseguiria estar jogando um Major, velho. Eu acho que sim, velho, né? Falta uma série no Netflix, né?